Então, aqui para o PERT, vamos fazer os dois exemplos que a gente fez no Biostat também. Primeiro eu vou fazer meu S com meu período, eu só tenho duas categorias, então como é que eu faço minha ANOVA aqui? Tá? Venho em univariado, ANOVA, several samples, e vou nessa aqui, nessa primeira opção, onde eu tenho several samples test. Tá? Vou clicar nela. Como aconteceu quando a gente fez o teste T, aparece essa janela aqui já mostrando os testes de ANOVA. Onde é que estão? O que é que a gente tem que olhar aqui? Olha? Lembra que a gente já veio nessa janela antes, quando eu fiz o teste de Levene para saber a homogeneidade das variâncias. Eu queria saber se eu posso fazer o teste de ANOVA aqui com esses indivíduos. Então, menor do que 0,5 significa que eles são heterogêneos, tá? Ou seja, oficialmente eu não deveria fazer o teste de ANOVA, mas como a gente está só exemplificando, vamos fingir que esse valor aqui é maior do que 0,05, tá? Faz de conta que está tudo bem. Eu vou ver aqui basicamente esses resultados, tá? Então eu venho aqui, olha, tá aqui meu valor de F, tá aqui o meu valor de P correspondente, 4,08, agora exponencial menos 12, ou seja, deu um valor bastante baixo aqui, olha, ou seja, muito significativo, porque esse exponencial menos 12 quer dizer que existem 12 casas decimais antes desse 4 aqui. Então foi altamente significativo. É basicamente isso que eu tenho que olhar nesse cabeçalho gigante aqui. Aí ele me apresenta, olha, eu tenho que olhar oficialmente aqui o teste de Tukey, que ele está aqui nessa outra janelinha. Primeiro eu dou uma passada aqui nos resíduos. Resíduos não é nada mais, nada menos do que um gráfico de probabilidade normal. Tá? Então eu estou vendo aqui, ó, que a maioria dos meus dados estão situados em torno da média. Eu tenho aqui realmente que os meus dados são normais. Tenho inclusive meu teste de Shapiro-Wilk sendo mostrado aqui, ó. Então está aqui 0,9, isso indica uma alta normalidade para esses dados, tá? Com um P, inclusive, menor do que 0,05, significa que os dados são normais, tá? Mas o que me interessa mesmo é aqui o Tukey, tal qual aconteceu lá no Biostat. Olha, para o Tukey eu tenho a diferença entre o meu et e meu dry, e ele deixa marcado inclusive aqui quando esse valor é significativo. Então a diferença do meu et para o meu dry, ó, é 3,3, só que exponencial menos 12 tem 12 casas decimais de zero aqui para a esquerda antes do 3, tá? Significa que menor do que 0,5 existem diferenças entre os grupos, tá? Então eu tenho que olhar sempre aqui e aqui para interpretar meus resultados, tá? Quanto a gráfico, vocês estão vendo que ele não me apresenta essas opções aqui, mas eu já ensinei vocês como fazer gráfico. Então eu volto, continuo com a mesma marcação, tá? Venho aqui em plot e seleciono Barchet. Então tá aqui o meu gráfico de ANOVA, mostrando minha média, no caso aqui o meu erro padrão. Olha, se os erros padrões não estão se encontrando no espaço, significa que eles têm diferença significativa. Então não basta olhar o tamanho da coluna, eu tenho que olhar esse erro aqui. E agora eu vi lá nos resultados, quando eu fiz, que esse erro é altamente significativo, bem abaixo de 0,05. Então, só levar esse, ou de preferência até este aqui, tá? Para os meus resultados e atestar a diferença entre períodos. Agora, como a gente fez no Biostat, vamos fazer agora entre sites. Agora vamos fazer meu S para os meus sites. Reparem que aqui é mais tranquilo que o Biostat, porque eu não preciso voltar ao Excel para ficar fazendo Ctrl C e Ctrl V de dados, tá? Eu só preciso selecionar meu S e selecionar meu fator agrupante aqui, site, tá?
E venho de novo em análise univariada, a nova, essa primeira opção aqui. Ele sempre abre direto na nova, tá? Então tá aqui meus resultados entre os locais, meu F, exatamente o mesmo valor que eu tive no Biostat, 0,02, pouquinho abaixo do 0,05. Então pode ser que no meu Tukey eu tenha alguns problemas com isso. Pode não indicar a diferença que existe, tá? Vamos ver se esse é o caso. Aqui de novo, né? Aqui embaixo a gente já tinha olhado antes de fazer o teste, o Levene, nesse caso aqui, olha, ele tinha dados abaixo de 0,5. Aí, portanto, seriam dados heterogêneos. Eu não deveria estar fazendo o teste ANOVA com esses dados, né? Talvez isso explique por que a diferença aqui foi tão pequena e pode ser que o meu TUC não dê certo. Justamente porque eu não estou fazendo com um conjunto de dados perfeitos para esse tipo de teste. Mas como é só uma demonstração, vamos tocar aqui, tá? Então eu tenho minha nova, já vi meu F e meu P, eu sei que é significativo. Vejo meus resíduos, então está aqui a maioria dos meus dados seguindo mais ou menos a média, tá? Tenho até meu Shapirowick com P aqui, menor do que 0,05, tá? E venho aqui finalmente no meu Tukey. Meu Tukey, olha, ele não está mostrando diferenças significativas entre nenhum dos meus locais. Vê que todos os valores aqui, lembra que isso aqui é um teste T, então eles estão mostrando diferenças maiores do que 0,05. Lembrando que isso pode ser porque a ANOVA aqui ela não é indicada para esses dados. Primeiro, porque não foi homogêneo. Segundo, porque eu tenho menos de 30 amostras em cada uma das minhas categorias. Tá? Ou seja, eu nem deveria estar fazendo. Não deveria estar fazendo, talvez a consequência maior é essa aqui. Os resultados não são tão precisos quanto deveriam. Tá? Agora, olha só. No Biostat, eu tinha aquela opção, se o Tukey não está funcionando, de fazer, por exemplo, aquelas análises de LSD. Aqui eu não tenho essa opção. O PERST só me dá a opção do Tukey. Tá? Ele é tão importante na pesquisa que o programa, quando foi desenvolvido, acha que nem precisa de outro teste além do Tukey. Tá? Mas aqui não deu diferença. E lembrando que eu não tenho aqui diferenças, aliás, eu não tenho como fazer gráficos a partir daqui, mas para fazer gráfico, fecho, plot, venho aqui em Barchat Box Plot, e agora sim, tá, eu tenho aqui as diferenças. E repara que apesar de o Tukey não ter mostrado diferença, aqui obviamente há diferenças. Eu posso mostrar graficamente. Olha. É óbvio que ao Goodwall, olha, tenho os valores médios, que são os topos de cada barra, e tenho os meus erros padrões, tá? De cada um. E vê que o erro padrão de Algodoal não encosta no erro padrão de Bragança. Significa que eles têm diferença significativa. Meu erro padrão de Algodoal, em compensação, é praticamente o mesmo de Canela. Eles não têm, ou seja, eles não têm diferença. Em compensação, tanto Canela quanto o Algodoal tem diferença, tá, da barra de erro para Marudá. Então, olhando, interpretando esse gráfico aqui, eu tenho que Bragança e Marudá têm médias iguais e significativamente iguais, e assim como Algodoal e Canela têm médias parecidas e erros parecidos. E ambos são diferentes entre si. Interpretando isso de uma forma maior, olha que interessante agora a gente pensar em termos ecológicos. Algodoal é uma ilha, Canela é uma ilha, Bragança é no continente, Marudá é no continente. Então, se eu interpretar isso, eu vejo que os lugares nas ilhas são significativamente menores, tá, que o meu S que está localizado nos continentes. Ou seja, eu tenho mais espécies
no continente do que nas ilhas. E entre ilhas é igual, entre continentes é igual. Aí a gente já está pensando em termos de ecologia. Tá? Isso é até mais importante do que pensar em termos matemáticos. É muito importante você usar a matemática para interpretar ecologicamente os seus dados. É isso que eu quero dizer. Tá? Então é assim que a gente faz a nova nesses programas. Vamos ver como a gente faz agora no Biostat e no PERT a alternativa não paramétrica do teste de ANOVA, o teste F, que é o teste de Cruz-Calvalhos, tá? Ou teste H.